Meu nome é Alexandre Belize, eu sou diretor do Hospital Santa Mônica e hoje a gente está inaugurando aqui a clínica integrativa aqui do lado da galeria. Depois, quem quiser ir também lá conhecer, vai ser um prazer. Queria agradecer também a presença do Dr. Rômulo Belize, fundador do Santa Mônica, professor Jair, professor Marcos, fora o Cláudio e a Adriana também do hospital, diretores. O Santa Mônica é um hospital que está comemorando 47 anos esse ano. Nosso foco é saúde mental, junto com a parte de cuidados paliativos. Estamos localizados em Itapecerica e estamos inaugurando a nossa primeira unidade fora do hospital. A gente vai passar um pequeno vídeo institucional agora, para depois começar com a palestra do professor Jair. O Hospital Santa Mônica, há 45 anos em atividade, atua com saúde mental, infância, adulto, adolescente, idoso, dependência de álcool e de drogas. Contamos também, além da unidade em Itapecerica da Serra, com a unidade Vila Nova Conceição, ao lado do Parque do Ibirapuera, onde o conceito de saúde mental e medicina integrativa representa a tônica do tratamento. Lá nós temos também uma equipe multidisciplinar, onde a visão é o restabelecimento de saúde, né? E não apenas a visão do tratamento como paciente psiquiátrico. O sujeito é visto como um ser humano que precisa voltar a ter saúde. Então, portanto, ele é visto de uma maneira global. O Hospital Santa Mônica, especializado em saúde mental, possui na unidade de Itapecerica da Serra uma internação para a dependência de álcool e drogas, com um projeto terapêutico que pode variar desde a desintoxicação breve até um tratamento de reabilitação estruturado. Dentro do tratamento para álcool e drogas, temos um projeto piloto acontecendo, desenvolvido pela Mind Lab em parceria com o hospital, onde estamos buscando a aplicação de jogos como instrumento terapêutico para a reabilitação. Esse método, já consagrado na área da educação pela Mind Lab como um método para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, está sendo adaptado para aplicadores que estão testando isso dentro dos pacientes com o mesmo objetivo, o resgate das habilidades cognitivas e socioemocionais. O grande diferencial do Hospital Santa Mônica é a parceria da clínica médica conjuntamente à psiquiatria, onde promovemos a melhora integral do paciente. Eu estou aqui para contar para vocês do trabalho de reabilitação cognitiva, que é um trabalho diferenciado que trabalha e foca na modificabilidade cognitiva. Problemas de estresse, ansiedade, dependência química, mexe muito tanto com o emocional como a parte cognitiva do indivíduo. A reabilitação vem trazer a possibilidade de um equilíbrio emocional, de uma estimulação nas funções cognitivas de memória, atenção, controle de impulsividade, complementando todas as demais terapêuticas e tratamento do hospital. O Hospital Santa Mônica é caracterizado por atender doenças crônicas, doenças psiquiátricas, dependentes químicos. O lema do hospital é carinho e atenção valem mais que um medicamento de última geração. A Unidade Integrativa Santa Mônica é a unidade avançada do Hospital Santa Mônica, situada em São Paulo, no bairro de Vila Nova Conceição, ao lado do Parque do Ibirapuera, onde implementamos uma proposta inovadora em saúde mental.
Nosso grande diferencial é que toda a terapêutica é baseada nos conceitos de medicina integrativa, que suplantam o viés atual de muitas das práticas de saúde, nas quais há uma valorização excessiva da ultraespecialização, da figura do médico como autoridade maior e, por vezes, unicamente responsável pelas decisões e pelo êxito dos tratamentos, focando demais na doença e pouco na busca da saúde. Na busca legítima da excelência, assume-se o risco de fragmentar demais o ser humano, entendendo-o apenas como partes, com um olhar muito cético para outras abordagens alternativas de tratamento, que podem e devem ser conciliadas com as tradicionais e comprovadamente eficazes. Um dos paradigmas que está por trás da nossa unidade integrativa Santa Mônica é trazer o cliente para o centro do tratamento, como agente ativo corresponsável pelo restabelecimento da sua saúde, algo que vai além apenas da busca da cura das doenças. É, sobretudo, uma abordagem que valoriza a relação profissional-paciente, ampliando as possibilidades de tratamentos voltados para a busca do bem-estar, do equilíbrio e da qualidade de vida. Neste conceito de integralidade, as abordagens terapêuticas são orientadas para um sentido mais amplo do indivíduo, na sua mente, no seu corpo, no seu espírito e até no seu ser social, porque afinal não vivemos isolados e só existimos justamente no reflexo de nossa inter-relação com a comunidade, com o nosso entorno. Isto então torna as abordagens da nossa unidade integrativa Santa Mônica muito mais humanizadas e acolhedoras, afastando o estereótipo da doença psiquiátrica e dos seus estigmas. Hospital Santa Mônica, Medicina e Cuidados em Saúde Mental. Muito bem, eu sou Cláudio Duarte, sou médico psiquiatra, estou à frente juntamente com a Adriana Foz, que é profissional da área da educação, da neuropsicologia, e com a equipe que muitos estão aqui, muito bacana que a gente conseguiu reunir, como a equipe da unidade avançada, na unidade integrativa. Gostaria de agradecer a presença de vocês, gostaria de chamar a Adriana para que ela faça então a apresentação do Jair. Depois da apresentação do Jair, depois das dúvidas, depois do coquetel, estaremos aqui também para conversar com cada um de vocês, quem tiver interesse em saber um pouco mais de qual é a proposta que nós levamos, o que está por trás, né, da alma ali do que queremos e estamos implementando aqui na Vila Nova Conceição. Estaremos à disposição e será um prazer enorme levar vocês a conhecer o nosso espaço, tá bom? É isso. Adriana, por favor. Boa noite. É uma honra poder apresentar o Dr. Jair Mari, que, dentre tantos predicados, preferiu que eu apresentasse como professor titular da Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo. É uma honra e um prazer estar com você aqui. Boa noite a todos. Prazer muito grande estar aqui com vocês, agradecer o convite da Adriana, o Alexandre, o Cláudio, a Cristina, né, que deram essa oportunidade de fazer uma aula sobre isso. É um tema que eu gosto muito e acho que essa discussão, ela se inicia aqui, eu tenho certeza que ela vai se espalhar por muitos lugares, né? Tenho essa impressão, vamos ver, talvez esteja enganado, né? Principal aqui é perguntar o seguinte, essa é a minha questão. O uso de cannabis aumenta o risco de transtornos, no desenvolvimento de transtornos psicóticos? Essa é a questão, né? Qual a evidência que existe na literatura médica sobre esta questão? Que pesquisas foram realizadas e o que nós podemos trazer para a sociedade sobre as implicações do uso de cannabis e o efeito que ela tem na saúde dos indivíduos. Então, esse é o problema principal. Então, eu vou iniciar, primeiro, falando o que é esquizofrenia, explicando o que é cannabis, quais os ingredientes psicofarmacológicos do cannabis, e depois perguntando o que acontece durante o uso, né, com as pessoas que usam. Dentro dessa questão, será que essas pessoas vão ter um risco maior de desenvolver um surto psicótico semelhante
ao que nós chamamos de esquizofrenia. Então é isso que eu quero levá-los a pensar. Nós vamos fazer um acordo, que eu vou apresentar até 9 e pouco, abrir um pouquinho para a questão, e nós terminamos às 9h30, aí onde eu vou poder beber também, porque eu não pude beber nada, porque eu falei, eu tenho que dar essa aula sóbrio, não é? Então, tá. Tá. Obrigado. Agora está tudo aí. Então, olha, primeiro, o que é esquizofrenia? Não é? Esquizofrenia, hoje, é compreendida como um transtorno do neurodesenvolvimento. Quando nós estudávamos psiquiatria, ela era considerada uma doença degenerativa. Hoje nós sabemos que ela se inicia no início da adolescência e que provavelmente ela começou antes. Então, um transtorno do neurodesenvolvimento e mais, não é uma síndrome única, são várias, centenas de síndromes. Então, não existe uma esquizofrenia. O que existe é uma síndrome com várias etiologias. Então, são vários transtornos que envolvem alterações dos circuitos cerebrais e que vão originar esse problema. Essa doença, digamos assim, esse transtorno mental, ele tem todos esses componentes. Ele tem os sintomas positivos, que são os delírios, as alucinações, principalmente alucinações auditivas. As pessoas escutam comentários desagradáveis, em geral, sobre elas, né? Elas têm os sintomas negativos, que a família tem muita dificuldade de compreender, porque o indivíduo perde o drive, ele perde a vontade. Então, é como se muita gente confunde isso como ele não quer fazer. Na verdade, ele não pode fazer, ele não tem energia, ele sente uma falta de prazer no que faz. Existe um reflexo importante na parte cognitiva, então atenção, memória, fluência verbal, capacidade de interação interpessoal. Então, essa doença vai afetar todas essas áreas, e nós sabemos que ela pode correr junto com a depressão, com o abuso de substâncias, entre eles a cannabis e álcool, né, e também hipertensão. O que é muito interessante é o seguinte, olha, todos esses são casos de esquizofrenia, mas esse aqui tem predominantemente alucinações, esse daqui tem depressão e alucinações, esse daqui tem prejuízo cognitivo. Todos eles vão se encaixar dentro daquilo que nós definimos como esquizofrenia. Mas para vocês perceberem que nós estamos falando de um fenômeno de pessoas com sintomas diferentes. Então, é uma síndrome heterogênea, né? Então, você tem um guarda-chuva onde você encaixa pessoas que têm sintomas muito diversos. E muitas das variantes estruturais associadas à esquizofrenia implicam em genes envolvidos com o neurodesenvolvimento, a proliferação neuronal, a migração e a formação de sinapses. Estes precursores da esquizofrenia são sutis e não específicos, mas a consistência da descoberta apoia a hipótese de que a psicose não emerge de um cérebro normal. Tudo indica que ali já no início do desenvolvimento alguma coisa não está funcionando bem e que muitas vezes você tem um menino, uma menina que são capazes de entrar numa faculdade de medicina, inclusive de bom nível, numa boa faculdade de engenharia, e depois eles desenvolvem um surto psicótico, tá certo? Talvez a mudança, então isso, nós mudamos a forma de ver esquizofrenia, né? Antes nós víamos como uma doença degenerativa, e hoje nós sabemos que ela vai se iniciar provavelmente na infância, na adolescência, e acaba se iniciando no adulto jovem. Talvez a mudança mais fundamental de se reconceituar a esquizofrenia como um distúrbio do neurodesenvolvimento
é a noção da trajetória da doença, né? Então, você pode iniciar com sintomas que a gente chama pré-mórbidos, né? E que depois eles vão se transformar na doença propriamente dita. Se o distúrbio começa na vida pré-natal ou perinatal, a psicose da adolescência tardia não deve ser visto como início, mas como uma fase tardia da doença. Então, o que acontece? Nós temos fatores importantes. Todos, por exemplo, né, complicações obstétricas, que o primeiro artigo saiu em 1985. Quando nós líamos aqui, eu falei, mas como complicação obstétrica vai causar esquizofrenia? Por quê? Porque você vai ter um ruído no desenvolvimento cerebral. E um ruído no desenvolvimento cerebral precoce vai aumentar o risco de você ter problemas nos circuitos cerebrais e sintomas do tipo que nós consideramos como esquizofrenia. Nós sabemos também que é uma doença que ela corre dentro de algumas famílias. Algumas famílias vão ter um risco maior de ter suas crianças, seus filhos com esquizofrenia. Então, pode existir uma certa vulnerabilidade, né? São jovens que começam a ter problemas cognitivos, ansiedade social, isolamento, e nos fatores tardios, a droga e o trauma vão ter um papel importante. Eu vou voltar nesse modelo mais para frente, mas o que acontece? O que nós sabemos hoje? Que essa fase do desenvolvimento, dos 15 aos 20 anos, nós temos um processo de pruning, que a gente chama de poda cerebral. O cérebro ele é maior do que a calota craniana, e nesse momento você vai ter um afinamento das sinapses. Então, o que acontece? Você aumenta, na pessoa normal, no jovem normal, você aumenta sinapses inibitórias pré-frontais e diminui sinapses excitatórias no lobo pré-frontal. Na esquizofrenia, você tem uma poda excitatória excessiva e você tem uma atividade interneuronal reduzida. Então, essa fase aqui, uso de álcool, cannabis e outras drogas, cria um ruído nessa sintonia fina cerebral. É isso que nós aprendemos nos últimos anos. E isso leva a estar por trás do aumento do risco de esquizofrenia. Então, uma possibilidade é que pode haver interferência da droga no processo de regulação dos circuitos cerebrais, como ajuste fino de sinapses excitatórias e sinapses inibitórias no córtex pré-frontal, que é o desenvolvimento humano. Então, a esquizofrenia é uma doença da evolução humana, porque o córtex pré-frontal é o que nos diferencia dos hominídeos, né? dos chimpanzés e de todos os macacos em geral. Então, que pode afetar um equilíbrio mais preciso, necessário no final da adolescência. Então, essa ausência de sintonia é que pode prejudicar o indivíduo. Então, o que acontece? O que nós sabemos sobre a incidência da esquizofrenia? Como que é isso? Então, aqui, esse meu colega da Universidade do Queensland, na Austrália, ele fez um estudo extensivo, pegou 1.500 estudos sobre esquizofrenia, agrupou todos os dados, então esse é o dado que a gente tem como mais próximo da realidade. Então seria assim, olha, a incidência, independente das populações, qualquer população humana, seja indígena, seja esquimó, não importa, nós vamos encontrar esse fenômeno que nós denominamos de esquizofrenia, em qualquer população. E a incidência varia nas diferentes populações. Então, quando eu estudei psiquiatria, iniciei a estudar psiquiatria com o Marcos, a gente acreditava que a doença tinha uma prevalência estática. Nós sabemos hoje que não, que ela varia nas diferentes populações, não é?
mas que ela vai ter uma incidência próxima de 15 por 100, que vai dar 1,5 para 10 mil. Numa população de 50 mil habitantes, eu vou ter 10 casos novos de esquizofrenia por ano. O universo não tem jeito, vai enviar para aquele lugar cerca de 10 casos novos disso que nós denominamos chamar de esquizofrenia. Então, essa é uma incidência média. Nós sabemos também que para cada 14 homens, nós vamos ter 10 mulheres. Então, o que eu brinco sempre aqui, loucura grave é mais para homem, né? Então, homem realmente tem uma incidência, quando é para ficar mal, o homem está na frente da mulher. Aí já na parte de neuroses, as mulheres ganham da gente, não é? Mas na esquizofrenia, a incidência é maior entre os homens. É maior entre os migrantes. Então, em vários estudos, né, então, pessoas que migram e que passam a viver numa outra cultura também estariam sobre um risco maior de desenvolver esquizofrenia. Acredito até que pelo problema de interpretação de sinais, né, de cultura, de compreender a cultura, né, você teria uma incidência maior de esquizofrenia. Outro ponto muito consistente nos estudos é a urbanicidade. A esquizofrenia, ela tende a se aglutinar nos centros urbanos. Vejam bem, será que isso não está por trás também do estilo de vida urbano? Homem tende a beber mais, usar mais drogas. A parte urbana é uma parte que usa mais drogas, não é? Então, essas coisas começam a se complementar. Mas o que é mais interessante, que poucas pessoas sabem, é isso aqui, olha, quais são os componentes da cannabis, não é? Então, esse é um pesquisador que é muito famoso na pesquisa da cannabis. Nós temos mais de 100 canabinoides. Na maconhinha que se fuma, tem 100 canabinoides. Mas tem 2 muito importantes. São 2 que é o THC e o CBD, o canabinoide, o tetrahidrocannabidiol, né? E o canabidiol. Então, vejam bem, esses 2 são os mais importantes. Então, é assim, olha, a cannabis contém mais de 100 canabinoides, sendo o mais importante o tetrahidrocannabinol e o canabidiol. Então, são esses 2 aqui que são os ingredientes mais importantes. O uso recreativo é disponível como erva, marihuana, grama, ervas daninhas ou resina, haxixe, em alguns países, como os Estados Unidos e Brasil, são fumados, enquanto que em grande parte da Europa é fumada com tabaco, né, enrolado naquele cigarrinho de tabaco, não é? Agora, o THC é o responsável pela sensação de bem-estar e relaxamento, com sentimentos de aumento da sociabilidade e perspicácia, o barato, que os usuários gostam de apreciar. Então, o THC é o que dá o barato, é o que dá tranquilidade, relaxa, não é? Estudos experimentais mostram que uma dose intravenosa elevada de THC pode induzir sintomas psicóticos. Aquela coisa, o barato em geral vem acompanhado de uma certa paranoia, o cara fica meio desconfiado, não é? No uso da maconha, de curta duração, incluindo paranoia e alucinações. O canabidiol, por isso que há uma baita confusão, pô, mas usa maconha para medicina e tal. Por quê? A confusão está aqui, o canabidiol é um componente natural da planta, desprovido dos efeitos psicológicos típicos do THC. Então, ele tem propriedades anti-inflamatórias, analgésicas, hipnóticas. Essa atividade aqui é fundamental. Pode ser um excelente anticonvulsivante, o canabidiol. Pode ser um antipsicótico, um neuroprotetor e ansiolítico.
dentro da mesma droga, dentro da mesma planta, tá certo? Ele antagoniza o THC quando ambos compostos são administrados concomitantemente. Então, nós temos aqui o professor Zuardi, da USP Ribeirão, que tem um trabalho muito citado, internacional, onde ele já demonstrava experimentalmente que o canabidiol, ele antagoniza os efeitos do THC. Então, os efeitos da maconha, né, eles são antagonizados quando dados em conjunto com o canabidiol. Então, reduz o efeito geral, reduz a ansiedade e reduz os componentes paranoides da droga. Então, as duas juntas, elas mantêm um certo equilíbrio. Uma dá o barato e a outra segura a loucura, né? Então, essa é a droga que existe. A ponto de, desde 1982, ele levanta a hipótese se o CBD, né, o canabidiol, ele poderia ser usado como ansiolítico ou antipsicótico. Então, é preciso entender esse debate medicinal da droga, de quem que nós estamos falando, do THC ou do CBD, ou do canabidiol, tá certo? Porque existe um componente que pode ser altamente terapêutico, como, por exemplo, esse trabalho de um colega da USP Ribeirão, que é o professor Kripa, Alexandre Kripa, que conseguiu a autorização para utilizar o CBD em um caso de epilepsia grave, e o tratamento é fantástico. Então, o canabidiol é uma droga que tem aplicações terapêuticas muito precisas, e houve uma batalha muito grande para que a Anvisa aprendesse que nós estamos falando aqui de um dos 100 componentes da cannabis sativa, mas componente esse que de fato tem um efeito terapêutico importante. Mas o que aconteceu? Né? Qual que era a maconha da minha época, do professor Marcos, e qual que é a maconha de hoje? Né? Como é que é isso aí? O Marcos participava lá dos experimentos da USP Ribeirão. Né? É verdade, na década de 80 o pessoal, tese de doutorado, né? Então vejam bem, de qual cannabis estamos falando? Né? A proporção de THC na cannabis herbácea e resina era de 3% na década de 60, mas posteriormente começou a subir. Nos primeiros anos do século 21, a proporção média de THC subiu para 16% e 20%. Vocês estão entendendo? Na Inglaterra e na Holanda, respectivamente. Que é a forma chamada de sinsemila. Essa é a droga que todo mundo compra. Sinsemila é uma droga que foi cultivada para que você obtivesse um efeito, uma composição maior de THC. Essa é a droga de hoje, é a sinsemila. Não é? Com uma proporção muito maior de THC e menor de canabidiol. Então, é isso aqui, olha, é isso que aconteceu. O efeito protetor da droga continuou praticamente estável, tá ok? E o ingrediente psicoativo, porque quem está vendendo quer que as pessoas realmente tenham um barato mais forte e que possam virar consumidores, bons consumidores, e a droga é mais forte. E houve uma avalanche de novas drogas. Então, por exemplo, o butane Rachoy, o BHO, que tem 10% a 30% de THC. Mas a coisa não para aí, não. Só para vocês entenderem, não é? A diferença do que é que nós estamos falando. Então, esse pesquisador, que é um israelense, né, o Rafael Mechoulam,
ele estava na Pfizer buscando, pesquisando o canabidiol. Mas aí, para isso, ele pesquisou os efeitos sintéticos do THC. E isso vazou. De tal sorte que hoje nós temos vários canabinoides sintéticos com uma alta concentração de THC, né, que tem 30 vezes mais chances de precisar de serviços de emergência. Então esse é o efeito do Lollapalooza, não é? Tá certo? Lesões hepáticas, manias e quadros psicóticos. Então o que acontece, o que está acontecendo? Nós estamos vivendo uma avalanche de drogas sintéticas com alto potencial, com alto grau de THC. E o que acontece com essas drogas? Nem todas elas são detectadas pela urina, porque cada vez você faz uma nova modificação, de tal sorte que você não consegue mais identificar, você precisa ir atrás da nova droga e fazer um outro teste para que você possa identificar o que está se fazendo. Então isso daqui é um estudo que foi feito em vários países do mundo, mostrando que o uso de cannabis sintética é um dos mais perigosos, e 1 em 4 que fazem uso acabam nos serviços de emergência dos diferentes países. Então, é uma droga altamente tóxica, né, e perigosa. Como que é o consumo de maconha no Brasil? Então, nós temos esse estudo que foi feito pela equipe do Ronaldo Laranjeira, pela Clarice Madruga, o Raul Caetano, que é um brasileiro que mora lá fora, a Ilana, o Sandro, fizeram um estudo no país inteiro, um estudo transversal repetitivo, levantamento domiciliar, uma amostra probabilística, quer dizer que no país inteiro eu teria a mesma chance de ser sorteado, cada um tem a mesma chance de ser sorteado. Então, um estudo bastante sólido, foram 2 estudos realizados. O que nós sabemos hoje no Brasil? Né? Que já experimentou adolescentes 600 mil, então 4%. Quem usou no último ano, 3%. E adultos já experimentou cerca de 8 milhões de pessoas, 7%, e adultos e jovens, desculpem, 3 milhões de pessoas de adultos usaram no último ano também. Então, cerca de 3% da população usou pelo menos uma vez no último ano. Essa é a realidade do Brasil. Mas eu descobri que na verdade, nós somos um país meio careta, porque até Portugal tem um consumo maior do que o Brasil. Realmente, a gente estuda e vai mapeando, né, a nossa realidade, tá certo? Só que isso tem um problema, né? Isso daqui é uma amostra representativa do país, tá? Nos centros urbanos, essa prevalência é muito maior, né? Porque essa é a questão, né? Então, aqui nós pegamos o país como um todo, e realmente o que nós encontramos? Que o uso na vida é 7%, uso no último ano cerca de 3%. Essa é a nossa realidade. Mas o que chama atenção é isso aqui, o risco está aqui, olha. A idade de início de consumo é nessa faixa etária, que é aquilo que eu mostrava para vocês, o momento de sintonia fina do córtex cerebral, né, do órgão máximo, o grande maestro do comportamento humano. É a hora que está havendo um ruído nessas sintonias. E o uso nesse momento pode ser extremamente
prejudicial. E é a hora que 62% experimentou maconha pela primeira vez antes dos 18 anos. 7% experimentou maconha, 8 milhões de pessoas, usou no último ano 3, 4 milhões de pessoas e um potencial de dependentes no país de 1,3 milhões de pessoas. Nós tivemos recentemente esse artigo de 2014 no New England, que essa mulher, que é diretora do National Institute of Mental Health, a Nora Volkow, ela é muito famosa no meio psiquiátrico. Então, quais são os efeitos da maconha na saúde, não é? Então, estou levantando alguns pontos que ela coloca. Apesar de algumas discussões controversas a respeito da dependência de maconha, a evidência indica que o uso de maconha a longo prazo pode levar à dependência. Então, não existe isso de que não leva à dependência, não é? Na verdade, cerca de 9% dos que experimentam maconha podem se tornar dependentes. A gente trabalha com o seguinte, olha, quando você pega um adolescente, né, quando o pai pega um adolescente fumando, o risco dele desenvolver um problema é um pouquinho maior na adolescência, mas é mais ou menos assim, entre 10 que vão usar, 1 vai desenvolver um problema importante. Nós voltamos nesse ponto. O número sobe para cerca de 1 em 6 entre aqueles que começam na adolescência, e 25% a 50% entre aqueles que fumam maconha diariamente. O efeito negativo do uso da maconha na conectividade funcional do cérebro é particularmente proeminente se o uso começa na adolescência, tá? Ou antes, ali perto dos 20 anos, que é onde nós estamos fechando aquele ciclo da poda. Há uma associação entre o uso frequente de maconha desde a adolescência até a idade adulta e comprometimento significativo do QI. A maconha permanece no sistema, né, e no corpo humano por uns 15 dias. Por isso que a gente detecta no cabelo ou na urina. Tá certo? Então, um jovem que usa e fala, não, eu só uso uma vez por semana, ele está acumulando. Tá? Isso também é um dado muito importante. Se tiver que usar esporadicamente, é para usar uma vez por mês, e não uma vez por semana, porque ela fica e ela acumula. Né? E isso prejudica o menino, a menina que estão estudando, porque você vai ter um efeito de memória e de atenção. Tá, okay? Então, reduz sim a performance cognitiva. O uso de marihuana prejudica funções cognitivas críticas, tanto durante a intoxicação, quanto nos dias subsequentes, por causa disso. Muitos estudantes estariam funcionando em um rendimento cognitivo abaixo da sua capacidade natural por período de tempo consideráveis. Bem, em vista de tudo isso, eu acho que nós temos que ter informação, né, que é o que nós estamos fazendo aqui. Com o advento da legalização da maconha, para fins médicos e de lazer, as pessoas passaram a questionar, médicos e profissionais, sobre seus potenciais efeitos benéficos e adversos para a saúde. Existe uma noção popular que a maconha é inofensiva e o acesso para o qual não deve ser regulada ou considerada ilegal. Existe um certo glamour e uma percepção baixa, no meu ponto de vista, em função dos dados que nós temos, sobre o uso da maconha. O uso crônico e de longo prazo, então nós temos vários estudos que eu não vou colocar aqui, pode exercer efeitos tóxicos no funcionamento e na estrutura de várias áreas cerebrais, então hipocampo, amígdala, conexão frontal, né? Então nós temos evidências, aumento de ventrículo, do impacto do uso hoje
nos estudos de neuroimagem. Então, tem toda uma série de estudos de neuroimagem demonstrando os efeitos da maconha no desenvolvimento cerebral. Isso é mais evidente no cérebro em desenvolvimento, ou seja, entre os jovens e adolescentes. Então, a gente tem também vários dados sobre isso. Bom, face a essa questão, como nós, médicos, profissionais, como é que nós pesquisamos isso? Como é que nós devemos fazer isso? Quais estudos são os estudos que realmente podem confirmar a hipótese ou rejeitar essa hipótese da associação entre cannabis e transtorno psiquiátrico grave? Então, para isso, nós precisamos disso aqui, olha, de bons estudos de coorte, onde eu vou pegar uma amostra e vou acompanhar no tempo quem usou cannabis, quem não usou cannabis, qual o risco, qual a incidência de psicose entre os que usaram cannabis, qual o risco de psicose entre controles. Então, isso daqui é um estudo, é um desenho epidemiológico de coorte. É isso que a gente precisa. O que nós fazemos? Do ponto de vista científico, você trabalha com probabilidades. Você vai comparar a incidência da psicose entre os que usam e vai dividir sobre a incidência dos que não usam. Se ela é maior do que 1, é porque os expostos vão ter uma probabilidade maior de desenvolver o transtorno psicótico. Então, são esses estudos que nós precisamos. Pessoal, a psiquiatria mudou muito, não é? Mas antes de falar sobre esse outro estudo muito impressionante, esse foi o primeiro estudo que saiu e foi em 1987. Eu falo para vocês, ninguém acreditou nesses resultados. Ninguém, nem eu. Nós não acreditamos nesses resultados. O que eles fizeram? Eles pegaram todos os jovens da Suécia que foram recrutados para o exército sueco e avaliaram seu consumo de drogas durante o tempo, né? E observaram que os que haviam consumido cannabis mais de 50 vezes apresentavam 6 vezes, um risco maior de 6 vezes de desenvolver esquizofrenia nos primeiros 15 anos, comparando com aqueles que não tinham usado. Então, esse foi o primeiro estudo de coorte que saiu, várias cartas e editores criticando esse estudo, né, porque achavam que esse resultado, todo mundo achava que a maconha que a cannabis era de fato, que ela não iria causar, não teria esse potencial para causar esquizofrenia. Mas também assim, a cannabis, né, nesse período aí, pessoal, era aquela cannabis que tinha um THC baixinho, então o risco era muito menor, tá certo? Tem isso também. Mas aí, não é, nesse mesmo coorte, demonstrando que realmente aqui, um outro ponto muito importante dos estudos de coorte, que a gente chama de gradiente de resposta. Se o risco aumenta com o aumento do consumo. E esse trabalho foi o primeiro a demonstrar, não é, que aumentando o consumo havia uma correlação direta com o aumento do risco. Então, a associação entre o uso frequente da maconha e o desenvolvimento posterior à esquizofrenia aumentava o risco de 3,7. Eu estava contando para vocês que a psiquiatria, ela se tornou, antes ela era ficcional, e ela se tornou uma atividade altamente científica, até por causa dos problemas de interpretação da psiquiatria. Então, eu vou contar para vocês como é que foi feito esse estudo aqui, né? Então, esse estudo fez o seguinte, o cara pegou, esse cara aqui, o Casp, que eu tive a oportunidade de entrevistar, ter uma entrevista no Jornal de Psiquiatria do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, esse é o pesquisador principal. Ele pegou essa cidadezinha da Nova Zelândia, com 120 mil habitantes. É uma cidade cheia de universitários. E o pessoal fuma maconha pra caramba, né? Porque senão, se você tiver
uma incidência baixa de expostos, você não consegue fazer o estudo. Mas aqui, cerca de 1/4 gostava de fumar maconha. Aí o que eles fizeram? Eles pegaram todos os nascimentos há 35 anos atrás. Todos os nascimentos. Então é uma amostra, é perfeito do ponto de vista metodológico, porque é uma amostra do conjunto. Então eu vou acompanhar todos os nascimentos de um determinado ano, uns 30 e poucos anos atrás, desse local, dessa cidadezinha de universitários. O que eles fizeram? Depois de 26 anos, eles fizeram uma entrevista psiquiátrica em todos. Então eles pegaram as 1.037 crianças, tá? E entrevistaram todas para saber quem tinha esquizofrenia. Que assim, a esquizofrenia a gente sabe por uma avaliação clínica. Aí eles fizeram o genoma de todas essas pessoas. E durante esses 26 anos, cada 3 anos, eles avaliaram quem consumia cannabis e quem não consumia cannabis. Então esse estudo saiu na Science, é um estudo onde realmente a metodologia é de uma sofisticação brutal, né? Então, só para dar um exemplo para vocês, esse estudo, ele é uma mudança de paradigma dentro da investigação epidemiológica em psiquiatria. Aí o que eles observaram? Que de fato, 1%, que é o que a gente imaginava, né, vai ter esquizofrenia. Se você amplia um pouco o critério, cerca de 2,6% com transtorno esquizofreniforme e 26% eram classificados como usuários de maconha, que era o que se imaginava dentro dessa população. Tudo direitinho, não é? E aí, eles testaram, com o advento do genoma, eles testaram um genoma, uma enzima, que é a catecol-metiltransferase. Essa enzima, ela degrada a dopamina. Droga é bom por quê? Porque libera a dopamina e você se sente bem. Então é tudo de bom, né? Você fica alegre, você relaxa, você fica feliz. Então o que é um polimorfismo? Que é aquilo ali que é, ou Val-Val ou Met-Met. Aqui, nós temos 3 grupos de polimorfismos. Ou vocês são Val-Val, ou Met-Met, ou heterozigoto. Tá? O polimorfismo é o que determina, por exemplo, ser destro ou ser canhoto. É um outro gene, um outro polimorfismo. É o que vai determinar o tipo sanguíneo que vocês têm. Isso vem determinado no printing. Então, vocês vão ser ou Val-Val ou Met-Met. Quem é Val-Val tem uma enzima que degrada logo a dopamina. Então, se você cheira uma carreirinha, você fica legal, né? Se os dois cheirarem, o Val-Val e o Met-Met, o Val-Val, ele cheira, fica bem, mas aquilo degrada logo, ele precisa voltar e cheirar outra, porque você vai degradar a dopamina com maior intensidade, então você volta mais rapidamente, entende? Então as pessoas têm uma observação clínica que nós tínhamos, é que se demonstrou pela primeira vez que existe uma variabilidade, uma vulnerabilidade biológica, né? Mas essa biologia, ela está relacionada com o contexto cultural, tanto é que a gente não divide em biologia e não biologia. O que existe é uma interação biológica ambiental, né? Então, os carregadores de alelo-valina teriam maior risco de apresentar os efeitos da cannabis. Então, eu sempre costumo brincar o seguinte: eu fui fazer psiquiatria para fugir da matemática, né? E aí, eu tive que voltar a estudar equação simples, né? Porque a psicose, esse é um modelo que nós usamos muito na psiquiatria, ele é um modelo multicausal. Então, a psicose vai ser função do tipo de polimorfismo que você tem, se você usa ou não cannabis, e uma interação
da cannabis com o seu polimorfismo. E aí os caras foram geniais, porque o que eles perceberam? Olha, quem tem o polimorfismo valina, eles tinham 2,5 risco maior de ter a psicose. Quem usou cannabis isoladamente, olha a consistência com o estudo sueco, que deu 3,7. Aqui deu 3,5. Uso nesse intervalo, dos 15 aos 18 anos. Agora, se eu sou Val e usei cannabis, eu aumento o risco para 10. E eles demonstraram isso que é fundamental, que é um gradiente de exposição. Esse estudo é brilhante, muito difícil de ser replicado pela seriedade metodológica dele, porque isso de pegar todos os nascimentos de uma determinada população, isso é muito difícil de replicar. Mas o estudo fornece evidência de que um polimorfismo funcional do gene da CONT interage com o uso de cannabis na adolescência, no aumento de risco para desenvolver um transtorno psiquiátrico na vida adulta. A interação gene-ambiente deve estar limitada a um período sensível do desenvolvimento cerebral do adolescente. Então, ter usado naquele período crítico aumentava o risco. Os portadores do alelo valina apresentam uma desregulação no sistema dopaminérgico, incluindo a atividade dopaminérgica pré-frontal reduzida, associada com aumento de transmissão. Isso aqui não vamos entrar nessas coisas. Adolescentes portadores do alelo VAL podem ser neurobiologicamente predestinados a um estilo de vida perigoso, supersensíveis a situações de ameaça e com percepção exagerada próxima aos sintomas psicóticos. Quer dizer, uma dúvida que a gente tem é que quem já tem uma certa tendência de genética, biológica, não é só o uso da cannabis, já teria algo anterior, né? Então é algo que se levanta, não é? Então o que fala a favor da hipótese? O gene da CONT é localizado no cromossomo 22q11, é um cromossomo que a gente sabe que está associado hoje com esquizofrenia, foi o primeiro cromossomo que nós descobrimos uma associação forte. O gene tem sido implicado na etiologia da esquizofrenia, a CONT é envolvida no metabolismo da dopamina, que é o neurotransmissor que vai nos trazer alegria, e quando você bebe ou usa cannabis, você libera dopamina, um dos efeitos, e por isso que você se sente bem, não é? Tudo indica que existem outros polimorfismos, então isso agora tem saído, então tem mais um candidato, esse é um estudo feito na Holanda, demonstrando, né, que nós teríamos 3 tipos, então aqui eu vou ser OTT, CT ou CC, vou ter um polimorfismo dentro de um fabricador dessa enzima, quinase, e as pessoas que usam cannabis teriam um rendimento cognitivo menor, e um rendimento cognitivo menor estaria na moderação para um risco maior de transtorno psicótico. Então, hoje tem outros estudos, né, e está se buscando bastante isso. Nós tivemos o estudo do professor Robin Murray, que é do King's College, agora, recente, no World Psychiatry, né, fazendo uma revisão muito boa dos estudos que foram desenvolvidos. Então, o estudo de coorte é o estudo que vai comparar quem usa, quem não usa cannabis, e eu vou avaliar o risco. Então, aqui ele compilou todos os estudos de coorte. Então, vejam que o risco, né, sempre foi acima de 1, em todos os estudos é acima de 1. Né, então, é bastante, do ponto de vista epidemiológico, é muito consistente de que deve haver, de fato, uma associação entre o uso de cannabis e risco de desenvolver esquizofrenia. Isso não tem nada a ver com probabilidade.
Eu não vou conseguir dar uma aula de metodologia para vocês. Mas existe, isso significa para nós uma associação, evidência da associação entre cannabis e desenvolvimento de psicose. E o risco é em torno de 2. Quem usa cannabis vai ter 2 vezes um risco maior de se desenvolver um transtorno psicótico. Eu teria que passar isso para a probabilidade, para medir a probabilidade, né? Em termos de probabilidade, o que nós temos é assim, que cerca de 1 em 10 jovens, ou 1 em 6 jovens, ou 1 entre 10 usuários de cannabis, entre 10, pelo menos 1 vai desenvolver um problema importante. Então, esse é um outro psiquiatra muito conceituado hoje, o Jim Van Os, também da Holanda. A Holanda é um país forte em pesquisas em psiquiatria, é um país que tem feito trabalhos muito bons, e o Jim é uma estrela hoje na psiquiatria. Então, ele mostra o seguinte, não é? Qual que seria a distribuição dos sintomas psicóticos na população? Então, é mais ou menos aqui, é uma distribuição que a gente chama quase normal, half normal. O que quer dizer isso? A maioria não tem sintomas psicóticos, mas tem um grupinho aí, que são os 8% que vão ter alguma coisa. Essas explanações de que a Nike estava por trás do problema do Ronaldo, por exemplo, na Copa do Mundo. Então, as pessoas que vão usar algumas coisas que não tem nada a ver, depois vai saber, não tem nada a ver, mas as interpretações, né, paranoides, né, elas fazem parte da cultura também, não é? A maioria da população tem valores bem baixos de sintomas psicóticos, mas uma proporção significante vai apresentar sintomas progressivamente mais graves, havendo continuidade entre subtipos e casos clínicos. Então, existe uma dimensionalidade de sintomas psicóticos, cerca de 9% da população, 8%, vai ter algum tipo de pensamento mágico, bizarro, estranho, nas teorias conspiratórias, embasando as explicações, né? Você já sabe que aquele cara tem uma coisa meio assim, não é? Mas então isso vai aumentando de gravidade até você ter um sintoma psicótico propriamente dito. Então, esse é um modelo que eu estava explicando lá do começo. Então, qual que é o modelo que o Jim propõe? Olha, existe uma certa vulnerabilidade biológica, que a gente já sabe. Então, a persistência, né, de que dessa vulnerabilidade, o isolamento, né, o problema cognitivo, a persistência pode levar a um prejuízo. Então, é aqui que nós começamos a se preocupar, por exemplo, com o jovem que passa a ter um problema na escola, de rendimento, ele tem uma dificuldade de comunicação. Agora, essa vulnerabilidade, ela vai estar associada a trauma, pode ser abuso sexual, pode ser um kidnap, como é que fala kidnap mesmo? Um sequestro grave, não é? O uso de cannabis e a urbanicidade. Então, o desenvolvimento, né, desde que ele tenha persistência e ele tenha esses estressores atuando, você vai aumentar o risco de desenvolver a psicose. Tá? E outro dado muito interessante, né, das pesquisas feitas aí pela Marta de Forte, que também é do grupo do King's College, do Instituto de Psiquiatria de Londres, eles perceberam o seguinte, que quem usava maconha, aí fazendo um estudo retrospectivo, né, quem usava maconha tinha o início da doença antes de quem não usava. Então, se eu pego os casos de esquizofrenia e comparo, né, as mulheres, o início da doença é 32 anos, aqui ela é 28 anos, para quem usa. Entre os homens, o início era 29, aqui é 26 anos. Então, o uso frequente da maconha, de maior potência, com exposição
em uma idade mais jovem, adianta o início da psicose de 2 a 6 anos. Isso também é um outro dado que corrobora para que a gente tenha essa associação. E aí a pergunta é essa, né? Vamos mesmo dar um pega? Então, olha, possuir a droga em pequenas quantidades foi descriminalizado oficialmente em países como Portugal e na Holanda e extraoficialmente em vários países. Em 2013, o Uruguai tornou-se o primeiro país a legalizar a venda, cultivo e distribuição de cannabis. 4 estados do ZEUA, Oregon, Washington, Colorado e acho que Alasca ou Arkansas, eu acho que é Alasca. Alasca, né? São 4 estados que já liberaram a maconha. Como a tendência política se desloca em direção à legalização da marihuana, é razoável e provavelmente prudente considerar que o seu uso vai aumentar e que, por extensão, também o número de pessoas para quem haverá consequências negativas para a saúde. Então é assim, né? O que fazer com o seu dia? Qual marcha nós vamos? No dia 3 de maio, Dia Mundial do Tabaco, ou no dia 14 de maio, que é o maconhaço na Avenida Paulista. Tá certo? Quais as implicações das mudanças políticas? Quais as perguntas que a gente tem que levantar, não é? A legalização vai resultar em aumento do consumo? A liberalização vai levar ao uso de formas mais potentes? Vai contribuir para popularizar variedades mais seguras da droga? As campanhas enfocando nos riscos do uso regular de variedades mais potentes dos canabinoides sintéticos vão ser eficazes? Relaxar as restrições legais para o uso do adulto em maior escala pode contribuir para aumentar o uso entre os jovens no início da adolescência? Os serviços de saúde e dependência química estão preparados para lidar com esses problemas? Bom, o outro lado, quais as críticas a essa hipótese que eu estou levantando para vocês, né? Os que fazem uso de cannabis podem ser psicologicamente mais vulneráveis daqueles que não usam. Então, eles já têm uma vulnerabilidade prévia. Então, a cannabis seria o que a gente chama, nos estudos epidemiológicos, de um confounder. Na verdade, haveria uma predisponibilidade, uma vulnerabilidade psicológica prévia. Algumas pessoas usam cannabis na tentativa de se automedicar da psicose. Então, o indivíduo já está sofrendo, ele está ansioso, ele já está tendo sintomas paranoides, digamos assim, e ele vai usar a maconha. Então, esses são os argumentos, né, contrários à hipótese causal. O uso de cannabis tornou-se mais comum na última parte do século XX, sem uma óbvia mudança na incidência da esquizofrenia. O que acontece? A incidência da esquizofrenia é relativamente pequena. Então, você demonstrar isso do ponto de vista populacional não é fácil, né? Então, é mais difícil, né? Então, esses são os argumentos contra. Só que, eu acho que o que é fundamental é isso daqui, olha. É o que a gente chama, eu tive a oportunidade de ter aula com o Jeffrey Rose. O Jeff, ele foi o médico que mudou a cardiologia, a prevenção de cardiologia. Ele era um médico da London School of Hygiene and Tropical Medicine, também de Londres, e um dos grandes caras de prevenção. Em princípio é assim, olha, reduzir a velocidade na cidade de São Paulo, eu reduzo o número de acidentes. Vem daqui esse conhecimento. Então é isso aqui, olha. A large number of people at small risk may give rise to more cases than a small number of people at high risk. O cara que dirige embriagado, enlouquecido, isso daí nós não vamos mudar. Ele vai aprontar. Agora, se todos reduzirem a velocidade, você derruba os acidentes à metade.
O mesmo se passa com o uso de cannabis. Muito simples. Se eu vou ter 1 em 10 com problema, se eu tenho 10 usando, eu tenho 1 com problema. Se eu tiver 100 usando, eu vou ter 10 com problemas. Se eu tiver 1000 usando, eu vou ter 100 com problemas. Se eu tiver 10.000 usando, eu vou ter 1000 com problemas. Isso a gente sabe, né? Então, se eu reduzo, é óbvio, se eu retiro o tabaco, por exemplo, da população, eu vou derrubar o câncer de pulmão. Se eu derrubo a cannabis, por exemplo, se ninguém usasse a cannabis, eu vou derrubar a incidência da esquizofrenia. Não tanto quanto no câncer de pulmão, porque na esquizofrenia eu não tenho só a cannabis atuando, eu tenho várias outras etiologias, principalmente complicações obstétricas, uma delas também. E outra, uma interação que a gente chama de poligênica. Então, você tem a herdabilidade, é maior a herdabilidade biológica do que os outros fatores. Então, o impacto é relativamente pequeno, mas está lá. É isso, a continha que eu fiz para vocês é aquela ali, né? Se eu tiver 100.000, eu vou ter 10.000 com problemas, não é? Então, os epidemiologistas examinaram exaustivamente a literatura para avaliar possíveis fatores de confusão, que a gente chama, se tem explicações alternativas, a hipótese causal, erros de classificação, nexo de causalidade e explicações alternativas para a associação entre o uso de cannabis e aumento de risco para esquizofrenia. A conclusão é que estudos epidemiológicos fornecem evidências fortes o suficiente para justificar um alerta de saúde pública que o consumo de cannabis, especialmente do seu uso regular de cannabis de alta potência e canabinoides sintéticos, principalmente entre os jovens, pode aumentar o risco de transtornos esquizofreniformes. Então, se vocês quiserem mais dados, vocês podem buscar aqui, esses são os dados do Brasil, esses são os colegas que eu compartilhei, né, esses estudos, o Alexandre Cripa, o Rodrigo Bressan, Clarice Madruga, o Ronaldo Laranjeiras, que é o coordenador do estudo do Brasil e que me permitiu que eu utilizasse os dados. Apesar da esquizofrenia, nós temos pessoas que deixaram uma contribuição brilhante para a humanidade, como Virginia Woolf, o Antonin Artaud, John Nett, o Syd Barrett do Pink Floyd, o Van Gogh. E é isso, pessoal. Esse daqui é minha marca, né? Tá. Obrigado. E muito obrigado pela sua palestra. Você veio apresentar os Obrigado. Como eu combinei com vocês, nós temos alguns minutinhos, não, só alguns minutinhos para perguntas, a não ser que vocês estejam cansados. Mas e as perguntas vão... Oi? Obrigado. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta ou vocês querem ir para as drogas direto? Existe um aumento de incidência? Então, esse é um argumento, né? Difícil você responder se existe um aumento de esquizofrenia no tempo. Agora, principalmente, né, nos lugares onde se introduziu a maconha, no Uruguai eu não sei se eles vão ter condição epidemiológica, tecnológica de fazer isso bem, mas nos Estados Unidos eles estão fazendo. Então já perceberam o seguinte, que aumentou o número de acidentes, né? Então que aumentou o número de casos na emergência, e agora então você vai tentar fazer a vigilância da incidência. Por se tratar de uma doença com uma incidência relativamente baixa, é difícil de você comprovar um incremento, né? Mas é muito provável
que sim, né, com todo esse material, né, que nós temos, mas você viu que eu coloquei isso como uma dúvida a ser perseguida, né, porque a gente precisa estar aberto para isso, né, se nós estivermos enganados, vamos mostrar, né, nosso objetivo não é ideológico, nosso objetivo é traduzir para a sociedade os efeitos da cannabis, né? É o que eu não estou aqui nem a favor ou contra a legalização. Acho que o nosso papel profissional é de falar, olha pessoal, é isso aqui, né? E a sociedade vai decidir o que fazer, né? O álcool também traz problemas muito semelhantes à maconha, né? Então tem argumentos prós e contras. Uma coisa é certa, nós temos que fazer de tudo para evitar que o adolescente use maconha, entendeu? Isso eu não tenho dúvida, tá? Então nós temos que ficar atentos e conversarmos com os jovens e tentarmos ganhar os jovens de que é perigoso usar maconha cedo, assim como é perigoso usar o álcool cedo. Existe uma certa leniência na nossa sociedade, porque esse ruído no desenvolvimento cerebral também o álcool faz, tá certo? Então, a adolescência é um período crítico, então, aí não se trata de moralismo, se trata de você proteger um jovem que não tem percepção de risco, que vai ser mais impulsivo, vai ter a pressão dos pares para usar, ele precisa mostrar, ele precisa estar bem com os coleguinhas deles, a ponto de fazer uma besteira daquela da asfixia, do jogo da asfixia, de perder a vida, né? Ele não acha que vai perder a vida, ele não acha que vai ter problema com psicose, mas nós temos que fazer o nosso papel, né? Como educadores, como pais, porque nós vamos perder uma massa importante de pessoas que nós já temos tantos problemas, não é? Para que nós vamos ganhar mais um problema grave como esse? Vale a pena? O tetrahidrocannabinol é a substância que causa dependência psíquica de quem consome. No caso da liberação da maconha oficialmente, essas drogas sintéticas fabricadas em laboratórios clandestinos, elas terão o tetrahidrocannabinol potencializado. Aí haverá o quê? Uma fuga do consumidor normal da maconha comum, da erva, para esses pseudos... Então, a minha questão é a seguinte: há o quê? Falta de informação dessas autoridades que defendem a liberação, ou há uma ignorância quanto aos efeitos maléficos da maconha? Eu acho que falta, acho que tem as duas coisas, né? Mas o fato é o seguinte: a cannabis que o pessoal está fumando hoje já não é a mesma, entendeu? O THC era 3%, 4% na época da nossa juventude, não é, da liberação de drogas e tal, era uma cannabis light. Hoje a cannabis mesmo já é a sensimila, é uma que foi sendo refinada, ela foi preparada, tem várias técnicas que foram utilizadas para que você conseguisse um potencial, uma porcentagem maior de THC. Entendeu? Então, tem muito velho aí falando que não sei o que lá tal, mas que eles não devem ter essa informação aqui, sabe? Para poder falar assim, tem muita. Mesmo assim, de confundir, por exemplo, o canabidiol, que o CRIPA ficou batalhando para liberar para essa criancinha que tinha uma convulsão resistente e que ela curou com canabidiol, né? Então, uma coisa fantástica. Então, precisa saber o que é que você está falando, entendeu? Então, a liberação do CBD é muito diferente da liberação do THC. Então, as pessoas... Por isso que eu acho importante passar essa informação,
né? Eu espero que vocês levem um pouco, que eu tenha conseguido atingir esse objetivo, né? Que é de explicar essas confusões, né? Que nem muitos profissionais, vários profissionais, também não têm, né? Nós sabemos que nós temos aí uma realidade no esporte, né? Se olhar para o mundo olímpico, você tem muitos atletas que usam isso até por questão de sacrifício, né? Frustração e tal. E nós tivemos o Phelps uma vez, né? Outros atletas que nós não sabemos. O que a atividade física tem de favorável para combater esse processo desse risco na adolescência, que os pais poderiam ter até uma orientação melhor? Olha, a atividade física é saúde, né? É saudável. E, então, estimular a atividade física é tudo de bom, né? Acho que que é fundamental, também para o adolescente, né? Ele ter compartilhar o futebol, as regras, vencer, perder, quer dizer, toda atividade de grupo. E, mesmo que se ele fumar um pouquinho, na atividade física, você recupera um pouco. A mesma coisa do álcool. Então, a atividade física você contrabalança. Digamos assim, ela tem um efeito do CBD. É um remedinho. Então, sempre vai ajudar. A gente começou falando a respeito de saúde e no final surgiu um pouco de questão a respeito da legalização. Aí eu queria fazer uma pergunta. O senhor falou que na sua época, na década lá, era um tipo de maconha e hoje em dia é outro tipo de produto. O senhor não acha que existe algum tipo de associação de causalidade entre o fato de não ter uma agência regulatória de saúde bem estabelecida que pode fazer uma fiscalização em cima do produto que chega ao consumidor? Porque o consumidor que quer consumir, ele vai consumir. Você está falando de um produto ilegal. Quer dizer, o pessoal faz isso no tabaco, né? Na nicotina. Né? E a nicotina também, se eles tiveram várias técnicas para aumentar a taxa de nicotina para fidelizar o indivíduo, para virar freguês mais rápido. Tanto é que no tabaco, de cada 10, 9 tem problemas. Então, quer dizer, nós temos que trabalhar com informação. Aí muita gente vai usar isso como argumento. Por que o tabaco é liberado e a maconha não é? Né? Os dois causam problemas. Né? Eu acho que... E a nicotina também, o cara começa a fumar quando? Na adolescência. Né? Então, também... E olha, com a prevalência de uso de tabaco no Brasil... era 32%, 34%, mas são uns 15, 20 anos atrás. Passou para 16%, hoje está entre 14% e 16%. Caiu bastante. Não quebrou a indústria do tabaco. Sabe por quê? Com o aumento da população, o número de cigarros vendidos se manteve não só constante, com um certo aumento, com um pequeno aumento. Então, não quebrou. O que eles esperam, o que não houve, é que haveria um aumento muito maior, porque iria acompanhar o crescimento total da população, né? Mas tabaco é muito deletério, né? Na nossa época também, e na década de 50, o Humphrey Bogart, né? Era o Smoke in Your Eyes, não era? O glamour dos filmes noir, né? Na época eu cheguei a fumar cigarrilha dando aula na Escola Paulista de Medicina ou no consultório. Tinha o charme de fumar cigarrilha. Hoje é tudo smoking free zone. Não faria isso jamais, né? A gente aprende, né? Por quê? Porque fumar, de fato, se você retira o tabaco, esse tipo de raciocínio que nós estávamos falando, você derruba o câncer de pulmão em 90%. Quase todo câncer de pulmão é atribuído ao tabaco. E o tabaco retira das pessoas de 10 a 15 anos de vida. Então, a mortalidade quer dizer, o adolescente não vai querer saber disso. Ele não vai achar que ele vai ser o cara que vai morrer. Mas quando ele tiver 65, ele vai lembrar.
E não tem ninguém que tenha hoje 65, 70 anos que não vai falar, fui uma besta de ter feito isso na minha vida, de ter gasto minha vida fumando, né? E vale para quem fuma de tentar cair fora, né? As mulheres têm uma dificuldade brutal, é um casamento com o tabaco, né? Ele vira um companheirão, difícil de se livrar. As mulheres, o homem não, o homem tem uma determinação. A gente vê isso no consultório. Você olha para o cara, ó, não, você vai parar, eu vou parar. Agora eu paro e ele para. A mulher resiste ali, porque tem todo um ritual, né, de companheirismo mesmo, enfim, mas botar na cabeça que não vale a pena, né? Desculpe-me eu falar desse jeito, porque eu fumava, tive câncer de laringe, eu não tenho as cordas vocais, eu não tenho. Eu fui operado e tenho placas de silicone no local das cordas vocais. Infelizmente, eu não obedeci os conselhos dos mais velhos e dos mais inteligentes. Parem de fumar, não fumem. Professor, que orgulho de estar aqui com o senhor. Muitas felicidades. Muito obrigado de todos vocês que vieram prestigiar esse evento do Hospital Santa Mônica. Muito bem. Obrigado a todos pela presença e atenção. Obrigado.